Mano e Paulo Lima. Aliás, tem sido esse o clima internamente no Flamengo. Isso é bem nítido, é bem claro. Que não é de agora que o Flamengo está fazendo uma campanha fantástica. Não é de agora que o Flamengo arrancou no topo da tabela. E o discurso sempre o mesmo. Pois é. Mas, ô Calheiros, na boa, eu vejo as pessoas fazendo conta. Olha, o Flamengo precisa vencer o Vasco, o Flamengo precisa vencer o Grêmio em Porto Alegre, torcer contra o Palmeiras para já ser campeão antes de ir pro jogo contra o River, na final da Libertadores, etc e tal. O Flamengo, Calheiros, é aquele carro na Fórmula 1 que tá liderando a prova com uma volta de vantagem. Aí começa a garoar, o asfalto fica perigoso. Cara, não tem necessidade de você continuar acelerando pesado. Você tem uma volta de vantagem, comparando aí com a vantagem de 10 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho até, não vou dizer burrice, porque burrice é um termo pesado, mas eu acho que é uma precipitação muito grande você forçar uma situação para que o Flamengo já possa ganhar esse título brasileiro antes da final da Libertadores. Você pouparia? Eu começaria a pensar nisso sim, Calheiros, porque, por exemplo, o Flamengo ele tem uma vantagem de 10 pontos aí comparado com o vice-líder que é o Palmeiras. Ele tem ainda mais 6 rodadas restantes dentro do Campeonato Brasileiro. Independente dessas duas aí, contra Vasco e contra Grêmio, o Flamengo depois da final da Libertadores, que é o principal foco, ele ainda tem mais 4 para segurar o título. Tá na cara que o Flamengo já é o campeão brasileiro. Não precisa forçar demais uma situação para tentar antecipar esse título aí, faltando 4 rodadas para o fim. O Flamengo pode administrar as duas situações aí e poupar os jogadores por a partida que realmente importa, que é a final da Libertadores. O Campeonato Brasileiro, mesmo sendo um título extremamente importante, hoje está em segundo plano. Tem que estar em segundo plano. O principal foco chama-se Libertadores da América, o título que o Flamengo persegue aí desde 81. O caminho do descanso, é lógico que a gente ontem ponderou isso aqui. Eu acho que contra o Vasco não é muito a cara do Jorge Jesus descansar. Não vejo assim. O que me passa muito nessa comissão técnica e pelos jogadores é conquistar o título e dizer, olha, conquistamos com larga vantagem, com tantas rodadas de antecedência, 4, 5. Eu acho que isso é uma marca que essa diretoria do Flamengo e principalmente a comissão técnica, eu acho que nesse foco, diretoria e comissão técnica pensam nisso, entendeu? Olha só, conquistamos o título com 4, 5 rodadas de vantagem. Isso é uma marca, isso é expressivo. Agora, contra o Grêmio, a gente já falou aqui, tem toda essa questão toda do 5-0, tem essa bronca toda de jogar no Sul, vai ser, não que a gente está antecipando aqui que será um jogo de marcação acirrada, de rivalidade, de agressividade, nada disso. Mas é um jogo que o Grêmio vai querer impor o seu ritmo dentro do jogo e, consequentemente, pressionar o Flamengo para sair de lá com o resultado. E como o Calheiros falou aqui, 1-0 lá é jogo para o Renato Gaúcho voltar a público e dizer, olha, tá vendo? Não acontece todo jogo como aconteceu lá no Rio de Janeiro. A consequência é que contra o Grêmio, eu daria uma poupada, porque bem véspera de jogo, né? Viagem para Lima, no Peru. Agora, eu não vejo o Jorge Jesus pensando assim. Não vejo. Eu acho que contra o Flamengo, contra o Vasco da Gama no meio da semana, é jogo para consolidar essa grande vantagem que o Flamengo tem. Só não se esqueçam que é Vasco e Flamengo. Né? Isso aí a gente não pode deixar de lado. Toda essa magia que envolve esse clássico, toda essa história que envolve o clássico Vasco-Flamengo, em alguns momentos a superioridade do Vasco ela é nítida e o Flamengo com um time com menos força ia lá e vencia e vice-versa. E agora pode acontecer o que fez o Botafogo no último jogo contra o Flamengo, jogar com determinação, jogar com garra, jogar com muito mais vitalidade do que vem jogando em outros jogos. O Vasco deu uma resposta, né? Foi lá em cima, lá em Alagoas, lá no Rio Pelé, e voltou de lá com 3-0. Onde o Flamengo, no Maracanã, teve muita dificuldade com o CSA. Então, o CSA fez um baita jogo contra o Flamengo no Maracanã. E o próprio Botafogo, 1-0 do Flamengo. O próprio Botafogo, o próprio São Paulo, do Diniz, né? Foram times que se jogaram mais cautelosos, não se deixaram abrir muito o jogo, né? O Bahia, por exemplo, fez 1-0 num gol contra e depois, no segundo tempo, quis ir para o jogo no que abre. O Flamengo tem a superioridade que é inquestionável e ela é a marca registrada desse Campeonato Brasileiro, sim. Mas o jogo contra o Vasco, ao meu ver, consolida o título do Flamengo, independentemente dos próximos resultados. A matemática, eu acho que a matemática está aí para ser feita, para os números serem contestados ou não. Mas o Flamengo está voando e não tem como tirar o título. Esse tema é bom, essa discussão é boa aí. Você que está em casa, manda sua mensagem. O que você pensa sobre esse assunto? O Flamengo tem uma semana dura. Claro, há folga no Campeonato Brasileiro. Como disse o Mano aí, fazendo uma comparação com a Fórmula 1, tem uma volta de vantagem. Mas é uma semana clássico contra o Vasco. Fez bem o Paulo Lima destacar isso. Independentemente da situação dos times, é sempre um clássico. Né? E depois esse jogo, né? Que é cercado
de significados, né? Depois de tudo que aconteceu com o Grêmio na Libertadores, o Grêmio subindo no Campeonato Brasileiro, jogo em Porto Alegre, o torcedor certamente vai lotar, enfim, o último jogo do Flamengo antes de viajar para o Peru. O que você pensa sobre isso? O Flamengo deveria poupar, o Jorge Jesus deveria preservar alguns titulares? Enfim, manda pra gente, hashtag Bom Dia Fox Terça. Qual o detalhe aí, mano? O River Plate. O River Plate ele vai fazer um jogo aí pela Copa da Argentina dia 14, ou seja, depois de amanhã. Depois de amanhã. Ele vai colocar o time misto, para não dizer reserva. Vai ser o último jogo antes da final da Libertadores. É o último jogo do River antes da final da Libertadores. Mas aí que tá, isso acende outra discussão, mano. O quê? Porque tem muita gente, e eu confesso que eu parei para pensar nisso também. Ontem, se eu não me engano, foi o Quartarolo que falou dentro do Giro Fox. Gente, o Flamengo tem que procurar tirar vantagem disso. Porque o Flamengo vai chegar num nível de competição acima do River. Porque o River vem com um calendário muito mais folgado. O último grande jogo pegado do River foi aquela semifinal contra o Boca. De lá para cá, o River vem jogando o Campeonato Argentino e vai poupar titulares na final da Copa da Argentina. Então, mas eu acho que o fator psicológico, cara, numa final de Libertadores, independentemente do cara estar parado há um ano ou estar jogando com frequência em campeonatos, eu acho que o cara acaba se motivando, porque é uma adrenalina que todo jogador do continente quer estar ali naquele lugar, naquele exato momento, disputando a final da Libertadores. É o principal campeonato do continente. Então, eu acho que esse fator, o Flamengo vai estar no nível, talvez, aí, de competição um pouco mais avançado do que o River. Mas, cara, o River ele tem sido o bicho-papão da América do Sul há muito tempo. Ele tirou esse rótulo que era do Boca. Então é uma situação, cara, que sinceramente eu sei, o Jorge Jesus ele não é adepto desse negócio de rodízio, de fazer revezamento, de poupar jogadores, mas eu acho que diante do que está acontecendo, por exemplo, o Flamengo nos últimos jogos, inclusive quando ele tem sofrido, por exemplo, como ele sofreu no primeiro tempo contra o Bahia, isso também está atrelado ao desgaste muscular. Porque, querendo ou não, Calheiros, os jogadores brasileiros, eles não vêm nessa pegada que o Jorge Jesus está acostumado do futebol europeu. O jogador europeu ele já está acostumado realmente a não fazer esse tipo de rodízio. Os jogadores, eles cansam. O Rodrigo Caio, ele falou a respeito disso aí, quando perguntado, falou com relação a esse negócio de não fazer rodízio, etc e tal. Ele cita o cansaço muscular, porque isso daí acontece com jogadores que não estão acostumados. A mesma coisa, se você não está acostumado a correr, você começa a correr de forma gradual, você começa com 3 km, depois você passa para 5. Quando você vai correr 10, por mais que você já tenha um preparo, você vai sentir, você está correndo o dobro. E isso pode estar acontecendo com o Flamengo, principalmente nessa reta final de campeonato. Eu, sinceramente, se fosse o Jorge Jesus, eu faria lá aquele exame de lactato, de secar nos jogadores. Feito, né? E mesmo assim, eu conversaria ainda no particular com todos os jogadores para saber realmente o que de fato eles estão pensando a respeito dessa condição. Porque, repito, Calheiros, não tem chance para errar. É um jogo só. Final aí de Libertadores, não tem mais aquele lance de jogo cá, jogo lá. Um jogo só tem que tomar o máximo cuidado possível. O Rodrigo Caio, eu lembro, o Rodrigo Caio falou sobre isso recentemente, mas tem um jogador que em campo, não sei, a impressão que passa é que ele também já começa a dar sinais de desgaste. O Gerson. Também. Ele já perceberam? Mas tem sido sacado no segundo tempo. Tem sido sacado nos dois últimos jogos. Ele poupou o Felipe Luiz recentemente, o Rafinha estava suspenso, não participou. Né? Há bem pouco tempo ele deu um descanso para o Pablo Mari. Não, contra o Goiás o Gerson começou no banco, né? Também. Felipe Luiz também foi poupado em alguns jogos. Ele não é adepto de uma reformulação total, né? Como às vezes em muitos jogos fizeram o Renato Gaúcho, o próprio Mano Menezes e outros técnicos, né? Que colocam 9, 11 daqueles que não são titulares absolutos. Mas ele vai resguardando um aqui, outro ali e vai dando rodagem para tantos outros, né? Assim que tem acontecido, o René está jogando, o próprio Rodinei tem sido escalado, o Felipe, o Pires da Mota tem sido escalado no meio campo em algumas oportunidades, o Tuller tem entrado também, né? Então, assim, agora, o Gabriel Barbosa e o Bruno são caras que não estão querendo dar brecha, não. Os dois estão jogando todas as partidas e às vezes até os 90 minutos, quando saem ali praticamente no finalzinho. É o estilo que o Flamengo tem exatamente para consolidar essa grande vantagem que conquistou no Campeonato Brasileiro. Acho que o caminho é esse, né? Não vai dar moleza, não. Acho que o Flamengo vai jogar contra o Vasco com tudo que tem de melhor. E aí a gente está vendo, ó, a derrota rodada, a derrota do River no Monumental de Nunes. Exatamente. Jogando com os titulares, Paulo Lima. Exatamente. Aliás, foi o último jogo, né, dos titulares antes da final. Acabou perdendo. É engraçado, né, que o Marcelo Gallardo são 13 títulos conquistados, ele não tem um título do Campeonato Argentino, ele não se inspira
para levar esse campeonato argentino com uma determinação. Assim como o Renato. Exato. Várias conquistas nos últimos anos E aí não com o tem Grêmio brasileiro. e não ganhou o brasileiro. Verdade. O Gadiardo já está há 5 anos lá no River, né? Em compensação, é um colecionador de títulos. Está indo buscando aí o seu tricampeonato de Libertadores. Então, é um cara que é incrível, né? Porque você fala, mas ele não tem título argentino. Ele abdica do campeonato argentino. Ele abdica. Não, tá bom, jogou contra o Rosário Central, em casa perdeu. Não foi porque abdicou. Houve um erro na saída de bola e aí a equipe do Rosário fez 1-0. Do outro lado também tem 11 querendo jogar e querendo ganhar. Assim como fez o Botafogo recentemente contra o Flamengo, né? O próprio CSA, como falamos aqui. E o que o Flamengo fez contra o Grêmio, isso aí foi inacreditável, né? Isso foi um massacre, que isso pensando bem, passa não perto, mas um pouquinho distante do 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, né? Mas vou te falar também, Paulo Lima, essa zaga do River, meu irmão, Montiel, Pinola, Martínez Quarta, Casco, dali daquela defesa do River, aí vou te falar, se você salva o Armani. Exatamente. É o Armani que realmente salva a lavoura, porque aquela Pinola aí é joelho pra cima. Ele não sabe o que é joelho pra baixo, Paulo Lima. Mas em compensação você tem um time que do meio campo pra frente é uma máquina de jogar futebol, né? Se você for pensar bem, é um time que do meio campo para frente tem uma força muito grande, né? Gente, o futebol argentino é isso. São grandes zagueiros, grandes homens de meio campo, grandes talentos no ataque, assim como nós do futebol brasileiro. A gente que acompanha a Bundesliga, acompanha os campeonatos europeus, a gente vê o que tem de argentino jogando fora do país e que merece destaque, sim, né? Cada vez mais. Né? Eu acho assim, ó, o River, sem dúvida alguma, tem muita qualidade. Agora, como disse o Mano, e aí eu acho, Mano, que por ser uma final de 90 minutos, eu acho que esse fator é melhor até pro Flamengo. Porque 90 minutos, qual é a tendência? Geralmente você vai ter um time, jogadores, dando o seu máximo. E hoje, se os dois times derem os seus máximos em 90 minutos, aí eu sou mais Flamengo. Eu acho que atualmente o Flamengo joga mais do que o River Plate. Tecnicamente, se a gente espelhar os dois times, aí o Flamengo vai levar vantagem, porque pega aqui, ó, é mais forte. Mano, pega aqui, ó, faz essa comparação. Primeiro jogo lá, Monumental de Nunes, River e Boca. River acabou com o Boca, jogou demais. Só que aquela atuação do River não foi melhor do que essa que a gente está vendo aí. Não foi. O massacre no Maracanã. Concordo. Tanto que no jogo da Bombonera ali, o Boca acaba até vencendo, mas o Boca ele tem mantido um histórico recente de freguesia com relação ao River Plate. Mas o River também conseguiu administrar bem aquele jogo, porque é uma guerra, né? Jogar na Bombonera todo mundo sabe a dificuldade que é. Mas é complicado, Calheiras. É uma situação que, realmente, o Flamengo, tecnicamente falando, é um time muito superior, individualmente falando. Mas o coletivo do River, cara, você pega ali aquele meio campo, cara, você tem ali Enzo Pérez e Palácio ali, um jogando muito próximo do outro. Já dá uma consistência muito boa. Você tem Inácio Fernandes pela direita, o De La Cruz pela esquerda, na frente lá o Borré e o Soares. É um time extremamente cascudo, recuperado, né? O Quinteiro que tá voltando também, machucou o joelho. Esse vai ser titular no jogo do Flamengo. Será? Vai. É que tá voltando de lesão também, ficou muito tempo parado por causa do joelho, né? Mas já há algum tempo ele vem entrando. E aí quem samba é o De La Cruz, né? Possivelmente? Não, acho que não, hein? Será? Eu acho que não, hein? Acho que o De La Cruz é a escape que tem para furar a boa defesa do Flamengo, né? Um cara que tem velocidade, eu não sei. E ele gosta de jogar com o Borré e com o Quinteiro, né? Foi assim que ele jogou e foi campeão, né? Com esses dois caras jogando lá na frente, né? Os dois colombianos. Olha, acho que essa força, queira ou não queira, o favoritismo é do Flamengo? Questionável. O favoritismo é do River? Questionável. Eu nem aposto em favoritismo, não. Eu digo assim, ó, que num cenário, num jogo, né? Como vai ser a final, 90 minutos. Estou dizendo aqui, ó, são muitos fatores, né? Daqui a pouquinho, o jogo do River, aquele jogo também que a gente conhece, futebol argentino, sabe amarrar, sabe praticar o antijogo, sabe quebrar jogo. Se o River tiver êxito nisso, e para mim é o caminho para frear esse Flamengo, se o Flamengo estiver numa tarde inspirada lá em Lima, hoje o melhor Flamengo é melhor do que o melhor River. É minha opinião. Agora, é difícil você apontar um favoritismo tendo todos esses ingredientes que envolvem uma final de Libertadores, principalmente sendo em só um jogo. E eu não tenho dúvida que esse melhor River, Paulo Lima, que a gente está acostumado a ver o jogo, enfim, espetar nas pontes, como você disse, o De La Cruz, sempre muito agudo, o Quinteiro que está voltando, o Borré, que é excelente jogador, aliás, é o goleador do River, né, na Superliga Argentina. E o Inácio Fernandes, esse magrelão que joga no meio campo, ele parece lento, né? Ele tem umas perninhas fininhas, canelinha fina, mas ele percebe o jogo como poucos. Gente, é um jogo que a gente vai curtir muito aqui nos Fox Sports. Com uma cara de pena. Eu prefiro o conjunto do Flamengo. Pronto, cheguei onde eu queria chegar.
Eu prefiro o conjunto do Flamengo. O Flamengo tem uma defesa hoje... Eu acho mais eficiente, é um time mais equilibrado. E o Flamengo tem uma defesa hoje que ela é praticamente intransponível, né? A gente falava muito do questionamento que se tinha do Diego lá no gol, e cada vez mais está aí mostrando por que ficou tanto tempo na Europa, porque se falava nele como goleiro de seleção brasileira. Você traz um Felipe Luiz para a esquerda, você traz um Rafinha para a direita, você descobre esse Papo do Mari, que era um desconhecido, que vem e se ajusta no sistema defensivo. O Rodrigo Caio sempre foi um jogador acima da média no futebol brasileiro, né? E aí você traz de volta um Gerson que encaixa, né, como se fosse uma luva, como a gente costuma dizer, nesse meio campo. O Flamengo está voando, o Ilharão jogando uma bola redonda e daí para frente nem precisa falar, né? A gente já sabe o que é para dizer de Everton Ribeiro, de Gabriel Barbosa, de Bruno Henrique, de Vitinho que vê se sai do banco. E ainda tem o Diego que está no banco de reserva. O Arrascaeta está sendo preparado para a final da Libertadores. Não vai jogar contra o Vasco e dificilmente estará em campo também contra o Grêmio. Essa é a interrogação do Flamengo, né? Está sendo preparado para a final.